Lost Media, oh boy. Eu já fiz 2 vídeos sobre esse tema. Se quiser assistir, está numa playlist chamada Documento 65. Um vídeo é sobre o iceberg das Lost Medias, mesmo que eu tenha devendo a continuação do iceberg até hoje. Outro é aquele recente que eu falei de umas Lost Medias. Mas esse vídeo é especial. Vamos falar de umas Lost Medias brasileiras. Sim, o Yuki já fez um vídeo sobre isso. Mas eu vou trazer algumas Lost Medias pouco conhecidas ou até mesmo que não tem nada na internet. Então vamos ver um pouco sobre Lost Medias brasileiras ou material perdido brasileiro. Sim, parece um retardado falando. Em 22 de janeiro de 1917, meses antes do Brasil declarar guerra à Alemanha e iniciar sua participação na Primeira Guerra Mundial, no Cine Paté, Rio de Janeiro, criou uma animação curta-metragem, dirigida pelo cartunista Álvaro Marins, chamado de Kaiser. Não confunda com a cerveja Kaiser. A animação consiste de uma charge animada mostrando o imperador Guilherme II, que foi o último imperador da Alemanha e o rei da Prússia, de 1888 até renunciar em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, pondo sobre a sua cabeça um capacete que representava o controle sobre o mundo. Em seguida, o globo terrestre crescia e engolia o líder alemão. Sim, é estranho isso. Passando o tempo, o filme não foi preservado e foi perdido para sempre, restando apenas a única imagem do filme, que é essa foto aqui na tela aí. Mas para homenagear o artista, a sua criação, Eduardo Calvet convidou 8 animadores brasileiros de técnicas de animação 2D e 3D para refazer o Kaiser. Foi exibido em agosto no Festival Anima Mundi 2013. E Kaiser foi a primeira animação feita no Brasil. Nem dá de saber se existe uma cópia dessa animação, alguma coisa dessa charge, além dessa imagem. Infelizmente, provavelmente nunca encontraremos isso. Na moral, eu vou juntar várias nessa parte. Quase não achei nada. Se você quiser procurar, foi difícil. As Aventuras de Billy Boy, de 1918. Nome bem parecido de As Aventuras de Milibente, não é mesmo? Produzido e fotografado por Gilberto Rossi e animado por Eugênio Fonseca Filho, com personagens inspirados em Mutt e Jeff, The Buddies Fishes e só isso que eu achei, é sério, não tem muita coisa. Traquinagens de Juquinho e seus amigos inseparados, amigos de Jungonço, de 1917. Baseado nos personagens da revista em quadrinhos infantis O Tico Tico. O Tico Tico foi uma publicadora infantil brasileira que circulou em meados de 1919 e 1977. Foi a primeira a publicar histórias em quadrinhos no Brasil. Produtora Kirs, não sei. Filmes, atualmente o filme considerado perdido. É só isso. Macaco Feio e Macaco Bonito, de 1929, de Luiz Cel e João Ismato, em um estilo semelhante ao dos Irmãos Flechers. É um curta animado que mostra um macaco fugindo do zoológico e foi recuperado em 14 de setembro de 2015 pelo usuário do YouTube Cancioneiros. E é só isso, a animação. E o último curta também foi produzido, o curta Frivolita, de 1930, produzido de 3 minutos sobre as aventuras de uma jovem que tentava dormir, animado em técnicas tradicionais em 2D, desenho no papel, inspirado com o trailer e o filme completo em 2013. E é só isso. Alguns não tem muita coisa o que falar porque não existe muito, e até imagem, não existe nada. Os únicos que existe alguma coisa de Macaco Feio, Macaco Bonito e Fibrolita. Star Games, uau, isso existiu. Foi um programa de TV de games brasileiro produzido pelo estúdio independente Noir Comunicações, sendo o primeiro programa de TV de games em formato de revista mais completo do Brasil, com informações como lançamento, notícias. O programa teve 235 episódios e foi veiculado no canal de TV a cabo Multishow entre 1995 a 2000, mas no primeiro ano também foi veiculado na TV por satélite por meio de provedores.
Felizmente há um projeto antigo chamado de Digital Games, iniciado provavelmente pelo Alanzinho em seu canal do YouTube Digital Games, atualmente chamado de Jogatina no Tubo, que arquivou muitos episódios de Star Games, gravou em VHS. Infelizmente o projeto só postou 207 dos 235, nos quais a maioria está incompletos, mas episódios não foram lançados por esse projeto, ainda planejados mais uma vez. Felizmente, outros canais do YouTube disponibilizaram alguns episódios também de suas gravações em VHS. Episódios perdidos são o primeiro episódio do programa, episódio 54, que se chama Primeiro Programa do Ano, episódio 64, Tomb Raider Parte 3, episódio 105 de Wonder Hearts Parte 5, da E3 de 97. Uma operação policial civil do Rio de Janeiro encontrou um relatório com 30 músicas inéditas do cantor Renato Russo. As letras das canções foram identificadas em um estúdio de música, sendo um no centro, outro na zona sul, durante a Operação Será, que faz uma referência à música do Renato. Eu odeio sensacionalismo. Agora vamos falar o que foi de verdade. Não existe músicas de verdade que estejam perdidas. Tudo que eu falei era de uma reportagem. A única coisa que existe perdido é o tempo. Brincadeira. E de verdade vou ler agora. O material que foi encontrado foi entregado ao filho do Renato, Carlos Trilha. E no Facebook ele explica o que aconteceu. Entre aspas, a operação não deu em meus estúdios. Renato Russo só gravou em 5 estúdios do MI, Impressões Digitais Discovers. Não existem músicas inéditas, existem letras que não usadas por Renato, que poderiam ser musicadas por terceiros e seriam escolhidas pelos jornalistas Marcelo Freud, antes da administração do espólio ser transferido para o herdeiro dos direitos. Não sei se essa ideia avançou. As tais versões inéditas de músicas que já foram, é quase certo que já foram apenas remixagens, utilizadas as vozes de guia, faixas que possuem estes registros. Renato odiaria isso. O que existe de material inédito já foi espremido. E realmente, lamentável que a morte de um artista passa a conduzir sua obra a um universo de critérios artísticos duvidosos, dirigido por pessoas que nunca estiveram realmente próximos a ele. E fechando aspas. Enfim, não existem músicas perdidas, mas existem remixagens, que a única coisa que seja interessante, acho que é as composições que não foram usadas. Fudêncio e seus amigos é uma série de animação brasileira voltada para adultos. Ele é bem similar a South Park. A série foi criada por Thiago Martins, Marcos Palvão e Flávio Boggio para a MTV brasileira. Um total de 6 temporadas com 179 episódios foram produzidos e exibidos no Brasil de 23 de agosto de 2005 a 25 de agosto de 2011. O canal não oficial do YouTube de Fudêncio e seus amigos reuniu quase todos os episódios disponíveis na internet. Inclusive alguns não estavam no YouTube até. Atualmente há uma petição em andamento da Charge.org para que as fitas da MTV Brasil sejam digitalizadas. Se isso acontecer, Fudêncio e seus amigos terá novos os episódios digitalizados, inclusive os perdidos. Que dando uma resumida, os episódios perdidos são da segunda temporada: Caso Barata, Perdido, Veneno de Ratazana, Ordem no Tribunal e Alma Perdida. Na terceira temporada é Ciclando e Andando, Quem Sabe Se For, Terrorismo, Os Cublucilis, Concurso Destrua o CAC, Peruíbe Topa Tudo, Hóspede Hospedeiro, Afeno Bizarro, Um Especial de Natal, Pequeno Príncipe, Caos Aéreo. E da quarta temporada é Fudêncio Mutante, Planeta Sustentável, Quem Tem Cu Tem Medo. E o da quinta temporada é O Regime do Poto
e rodando a bolsinha. Então, entretanto, mesmo que seja impossível, esperamos que a MTV mostre os episódios e disponibilize na internet, no YouTube, para os episódios perdidos e... When you turn around, I lose vision. Got me running deep into superstition, and I can't believe my fucking eyes. Quit. Done. In 1,000 years, I never thought I would see you come from beneath me. I feel like falling. I feel like falling. Ok, Chaves é um programa mexicano, mas o Chaves existe dois tipos de episódios perdidos, chamados episódios semelhantes e os mundialmente perdidos. Não estou falando dessas creepypastas merda que só falam mentira e não são reais. Esses são episódios que estão mesmo perdidos e até tem uma relação no Brasil. Ok, eu não vou ir fundo nos tais chamados episódios semelhantes, mas vou dar uma resumida, porque é interessante até. Afinal, o que são episódios semelhantes? Esse termo foi criado pela SBT e pela própria equipe de dublagem MAGA. Consiste em destacar os episódios que são similares aos outros, mudanças, poucas detalhes ou como objetos, personagens ou piadas. Ou seja, o SBT se refere aos remakes dos episódios em suas versões originais. O SBT teria escolhido ficar em apenas uma versão de cada história, de preferência as mais novas, e arquivando no geral os mais antigos. Esse fato foi confirmado pelo diretor de programa da emissora, Murilo Fraga, no programa especial do SBT Festival SBT 30 anos, no programa apresentado por Patrícia Bravanel, que foi ao ar no sábado dia 2 de julho de 2011, cujo tema era Chaves, e a emissora e seus diretores deram uma explicação sobre as sumis dos episódios perdidos, e com os trechos de algum deles. Murilo Fraga que afirmou que na época a emissora recebeu cerca de 280 episódios de Chaves, cerca de 40% eram episódios semelhantes. Houve também outros motivos graves, como defeitos técnicos, outros episódios guardados estariam com defeitos de imagem, batimentos de vídeos, falha de áudio, entre outros problemas. Agora vamos dar uma falada sobre os episódios mundialmente perdidos, que são bem interessantes, mas melhor que os episódios semelhantes. Mas existem muitos episódios mundialmente perdidos, são que perdidos muito inteiro, que só existe as imagens ou a sinopse da tela guia, que é a produtora do Chaves, Madruguinha de 1972. O episódio foi descoberto através de fotos. A primeira mostrava Chaves e Kiko e Chiquinha dando um banho no cachorro. EP totalmente perdido. A pichorra ou pinhata. Ok, isso ficou estranho, mas esse episódio está perdido. Mas a dublagem brasileira foi encontrada pelo SBT. La Carpinteiro, parte 2. É um episódio perdido no México, mas a dublagem brasileira foi recuperada junto com o episódio. Uau, o Chaves é tão amado aqui que tem episódios perdidos mundialmente e estão recuperados no Brasil. Uau, que foda. Hector Bolívia, parte 1. Encontrado através de uma gravação de fitas VHS aos anos 90. Antes, a única filmagem disponível era utilizada no resumo apresentado no início de El Hector Bolívia parte 2. E infelizmente não existiu dublagem brasileira. Agora, dando uma resumida, é só isso. Existem vários, mas todos são episódios que não existem ou só existe a sinopse e nem a imagem também. Existem vários episódios encontrados na versão brasileira. Isso é incrível. No subreddit de Lost Medias foi postada uma pergunta: você conhece alguma mídia perdida brasileira? Logicamente existe várias coisas perdidas, como que foi citada no vídeo, ou não, mas um comentário chama minha atenção. Eu vou dar uma lida aqui. Eu conheço e espero que eu consiga achar alguma por aqui que possa me ajudar. Na TV Cultura, por volta de 2005 e 2007, existe uma espécie de programa chamado de Zoom 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 Zoom, que era um programa apresentado por um fantoche de uma abelha. E o programa exibia vários curtas-metragens brasileiros. Muitos desses curtas foram feitos por estúdios indies. Até onde eu me lembro, coisa de lá nem deve ter informações pela internet. Eu tentei enviar um e-mail
para a TV Cultura, para ver se eles tinham alguma filmagem ou curta que passariam lá. Eles disseram que não podem fazer nada, pois o boneco do programa, ou o próprio programa em si, pertence a Rá-Tim-Bum e não à TV Cultura. E como tudo o que eu lembro do curta que eu assisti tem chance de ser um sonho e nem ser real. Pra ser bem sincero, eu me interesso mais em achar um curta que eu assisti no Zum 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 do que o programa em si. Mas achar o programa pode ser um passo para eu poder achar o curta também. Só se tem uma imagem do programa na internet, que é desse aqui, que é o do Zum Zum, é propriamente a abelha do programa. Mas um outro usuário comentou que é mais interessante, confirmando que o desenho era da Rá-Tim-Bum, com o site da TV Cultura, e um curta do Zum Zum, que na descrição fala que é do próprio programa do Zum Zum. Atualmente tá parcialmente perdido. Sua existência é real, mas não existem muitas coisas que são só relatos de como era o desenho e citações em sites.